Vamos resolver o grupo 5 no exame da época especial 2017. Considere um sistema paraquedista mais paraquedas em queda vertical. Na figura 4 está representado o gráfico do módulo da velocidade v desse sistema de massa 100 kg em função do tempo de queda nos primeiros 60 segundos do movimento. Considere que o sistema paraquedista mais paraquedas pode ser representado pelo seu centro de massa, modelo da partícula material. No modelo da partícula material, considera-se apenas um tipo de movimento do sistema paraquedista mais paraquedas. Que tipo de movimento se considera neste modelo? Ora, então quando nós representamos um sistema ou um corpo por uma partícula, pelo seu centro de massa, nós só conseguimos estudar o movimento de translação do corpo, não conseguimos estudar o movimento de rotação. Portanto, o único tipo de movimento se considera quando nós utilizamos este modelo de reduzir um corpo ao seu centro de massa, portanto, o modelo da partícula material é o movimento de translação. O movimento de rotação não é estudado, não é considerado. Portanto, o único tipo de movimento é o movimento de translação. Ponto 2. Em qual dos intervalos do tempo seguintes a resultante das forças que atuaram no sistema paraquedista paraquedas teve o sentido contrário ao do movimento do sistema? Ora, nós sabemos que a resultante das forças tem o mesmo sentido da aceleração e sabemos que a velocidade tem o sentido do movimento. Portanto, eles estão-nos a perguntar em que intervalo de tempo é que a aceleração e a velocidade do paraquedista tiveram sentidos opostos e, portanto, o movimento foi retardado. Então, vamos lá ver em que intervalo de tempo é que o movimento foi retardado. Dos 0 aos 10 segundos, o módulo da velocidade aumentou, o que significa que o movimento foi acelerado. Logo, não podia ser no intervalo dos 0 aos 10 segundos. Dos 25 aos 35 segundos, 25 aos 35, podemos ver que a velocidade manteve-se constante, o que significa que a aceleração foi nula, logo a resultante das forças também foi nula. Portanto, isto é um movimento retilíneo uniforme, não é nenhum movimento retardado. Por isso, também não podia ser neste intervalo de tempo. Dos 36 aos 39 segundos, 36 aos 39 segundos, nós vimos que o módulo da velocidade diminuiu. Se o módulo da velocidade diminuiu, significa que a aceleração aqui apontou no sentido oposto ao da velocidade. E, portanto, a resultante das forças também apontou no sentido oposto da velocidade, logo apontou no sentido oposto ao do movimento, neste intervalo de tempo. Dos 45 aos 60 segundos, novamente, a velocidade foi constante, o que significa que a aceleração foi nula e, portanto, a resultante das forças também foi nula neste último intervalo de tempo. Portanto, foi só no intervalo de tempo dos 36 aos 39 segundos que a resultante das forças apontou no sentido oposto ao do movimento. Era a opção C. 1.3. Qual foi a variação da energia cinética do sistema paraquedista paraquedas no intervalo de tempo dos 35 aos 42 segundos? Portanto, queremos calcular a variação da energia cinética neste intervalo de tempo. Nós conhecemos a massa do paraquedista e do paraquedas, podemos conhecer o valor da velocidade, o módulo da velocidade pelo gráfico, logo vamos dizer que a variação da energia cinética pode ser calculada simplesmente fazendo a energia cinética final, no instante final deste intervalo, menos a energia cinética no instante inicial deste intervalo. Ora, a energia cinética final tem que ser a energia cinética aos 42 segundos, vou pôr aqui a fórmula,
Portanto, podemos pôr ali o meio da massa em evidência. Isto vai ser igual, então, a massa são 100 kg. Logo, o meio da massa vamos ficar com 50 vezes a velocidade final, que é a velocidade ao instante de 42 segundos. Vimos aqui ao nosso gráfico e vimos que aos 42 segundos o módulo da velocidade era 10 metros por segundo. Portanto, tinha aqui atingido a segunda velocidade terminal já neste instante. E a velocidade inicial é a velocidade aos 35 segundos. E nos 35 segundos estava no intervalo de tempo da primeira velocidade terminal, que era 50 metros por segundo. E, portanto, isto vai dar uma variação negativa, porque podemos ver que a velocidade diminuiu neste intervalo de tempo, logo a variação da energia cinética tem que nos dar um valor negativo, e vai dar menos 1,2 vezes 10 elevado a 5 joules. Era a variação da energia cinética neste intervalo de tempo. Tinha que ser a opção A. Vamos passar para 1.4. No intervalo de tempo dos 45 aos 60 segundos, o sistema paraquedista-paraquedas A esteve parado. Vamos ver, 45 aos 60 segundos é no intervalo de tempo em que o paraquedista atingiu a segunda velocidade terminal. A velocidade é constante, a linha está horizontal, não significa que o paraquedista esteve parado. Isso era se tivéssemos aqui um gráfico de posição-tempo. Mas nós temos um gráfico de velocidade-tempo. A linha horizontal significa que a velocidade manteve-se constante neste intervalo de tempo. Portanto, não significa que o paraquedista esteve parado. Esta é falsa. Moveu-se com uma aceleração de módulo 10 metros por segundo com a aceleração gravítica. Nós podemos ver que, como a velocidade se manteve constante, a aceleração do paraquedista neste intervalo de tempo foi zero, foi nula. Portanto, claro que não estava a descer com aceleração gravítica. Não, estava a descer com aceleração nula, com velocidade constante. Podemos ver aqui a D. Não esteve sujeito à ação de forças. Fala-se durante a queda do paraquedista. O paraquedista e o paraquedas têm uma massa e, portanto, têm peso. Tiveram sempre sujeitos à força gravítica, ao seu peso. E, além disso, estiveram sujeitos à resistência do ar. E, portanto, ele, neste intervalo de tempo, estava sujeito ao peso e à resistência do ar, que tinham intensidades iguais. Portanto, esta afirmação também estava falsa. Percorreu 150 metros. Vai ter que ser esta afirmação verdadeira. Vamos confirmar. Nós temos aqui um gráfico de velocidade-tempo, módulo da velocidade-tempo, o que significa que a área entre a linha do gráfico e o eixo horizontal do tempo vai nos dar um módulo do deslocamento. Como nós queremos considerar o intervalo de tempo dos 45 aos 60, que vai ser este retângulozinho, com a altura 10 metros por segundo e com base 15 segundos. Portanto, a área deste retângulo é 15 vezes 10, é 150 metros. Logo, o módulo do deslocamento é 150 metros. E o que significa que a sua distância percorrida também vai ser 150 metros. O movimento é retilíneo, não houve inversão de sentido no movimento, portanto, a distância percorrida é igual ao módulo do deslocamento. A opção correta só podia ser a C. 1.5. Conclua-me se o trabalho realizado pela força gravítica que atua no sistema paraquedista-paraquedas foi positivo, negativo ou nulo no intervalo de tempo dos 20 aos 35 segundos. Portanto, nós queremos concluir se o trabalho realizado pelo peso do sistema foi positivo, negativo ou nulo no intervalo de tempo dos 20 aos 35 segundos. Portanto, neste intervalo de tempo onde a velocidade foi constante, na primeira velocidade terminal. O paraquedista, no intervalo de tempo dos 0 aos 60 segundos, esteve sempre a cair, esteve sempre em queda vertical.
o que significa que a sua altura em relação ao solo esteve sempre a diminuir. E como nós sabemos que o trabalho do peso é igual ao simétrico da variação da energia potencial gravítica, como a aceleração gravítica e a massa mantiveram-se constantes durante esta queda vertical, significa que a única coisa que variava da energia potencial gravítica, a única coisa que variou da energia potencial gravítica foi a altura do paraquedista, que diminuiu ao longo da queda. Logo, a variação da energia potencial gravítica vai ser negativa. Ficamos menos o número negativo, vai dar um número positivo, e o trabalho do peso foi positivo. Neste intervalo de tempo, na primeira velocidade terminal e em todos os 60 segundos, o peso realizou sempre trabalho positivo. Também podíamos ver, pela forma de cálculo do peso, esta forma: o trabalho do peso é igual à intensidade do peso, fez o módulo do deslocamento, fez o cosseno do ângulo entre o peso e o deslocamento. Ora, o peso aponta no sentido do deslocamento deste percurso. Aponta sempre para baixo, para o centro da Terra, e portanto isto é uma queda vertical, o que significa que o ângulo entre o peso e o deslocamento neste percurso é 0 graus. O módulo do deslocamento também é positivo, a intensidade do peso também é positivo, tudo isto é positivo, o que significa que o resultado, que é o trabalho do peso, também vai dar um valor positivo. Podemos ir pela justificação do trabalho do peso ser igual ao simétrico da variação de energia potencial gravítica. Podemos dizer que o trabalho do peso do sistema paraquedas mais paraquedista é igual a menos variação da energia potencial gravítica. Como a massa e a aceleração gravítica não variaram durante a queda do sistema, só a altura do paraquedista mais paraquedas em relação ao solo é que variou. E esta altura diminuiu no intervalo de tempo 20-35 segundos. Neste intervalo e em todo o intervalo de tempo da queda. Ponto. Logo, a variação da energia potencial gravítica é negativa, o que faz com que o trabalho realizado pelo peso do sistema seja positivo no intervalo de tempo considerado. Conclua sobre a variação da intensidade da força de resistência do ar que atua no sistema paraquedista mais paraquedas, no intervalo de tempo dos 0 aos 15 segundos. Apresenta um texto da fundamentação da conclusão solicitada, abordando os aspectos seguintes: identificação e caracterização quanto ao sentido das forças que atuaram no sistema paraquedista mais paraquedas no intervalo de tempo considerado. Explicação com base no gráfico da figura 4 da variação do módulo da aceleração do sistema no intervalo de tempo considerado e referência à consequente variação da intensidade da resultante das forças que atuaram no sistema. Conclusão sobre a variação da intensidade da força de resistência do ar no intervalo de tempo considerado. Ora, então vamos lá investigar como é que variou a resistência do ar neste intervalo de tempo, dos 0 aos 15 segundos.
primeiro tópico que nós temos que referir na nossa resposta é identificar e caracterizar quanto ao sentido as forças que atuaram no paraquedista neste intervalo de tempo dos 0 aos 15 segundos, e também dos 0 aos 60 segundos. Portanto, quais são as forças que atuam no paraquedista e paraquedas? Vai ser o peso, a força gravítica e a resistência do ar. São as duas forças que atuam neste sistema. Então, vamos dizer que as duas forças que atuam no sistema são a força gravítica, o peso e a resistência do ar. Em relação ao sentido, o sentido do peso é o sentido do movimento, sentido de cima para baixo, enquanto que o sentido da resistência do ar é o sentido contrário ao do movimento e sentido contrário ao do peso, de baixo para cima. Então podemos dizer que a força gravítica e a resistência do ar, ou a força da resistência do ar, têm sentidos opostos. Força gravítica tem sentido de cima para baixo, apontar para o centro da Terra, e a resistência do ar tem sentido de baixo para cima, oposto ao do movimento. Primeiro tópico. Segundo tópico, pedíamos explicação com base no gráfico da figura 4 da variação do módulo da aceleração do sistema, no intervalo de tempo considerado e referência à consequente variação da intensidade da resultante das forças. Nós sabemos que a forma como o módulo da aceleração varia vai ser exatamente igual à forma como a intensidade da resultante das forças varia, de acordo com a segunda lei de Newton. Então vamos lá ver como é que varia a aceleração neste intervalo de tempo, o módulo da aceleração neste intervalo de tempo. Nós sabemos que isto é um gráfico, velocidade de tempo, e portanto o declive da reta tangente à linha do gráfico vai nos dar um módulo da aceleração. E nós podemos ver que os declives das retas tangentes à linha do gráfico neste intervalo de tempo vão ficando cada vez menores, vão ficando cada vez mais horizontais, o que significa que o módulo da aceleração neste intervalo de tempo vai diminuindo. Portanto, teve uma variação negativa. Se o módulo da aceleração neste intervalo de tempo diminui, significa que a intensidade da resultante das forças, de acordo com a segunda lei de Newton, também vai diminuir. Podemos dizer que o módulo da aceleração do sistema, no intervalo de tempo dos 0 aos 15 segundos, é dado pelo módulo do declive das retas tangentes à linha do gráfico, como o declive das retas tangentes diminui ao longo deste intervalo de tempo, vírgula.
o módulo da aceleração também diminui neste intervalo de tempo. Assim, de acordo com a segunda lei de Newton, diz que a intensidade da resultante das forças é igual à massa vezes o módulo da aceleração, a intensidade da resultante das forças diminui no intervalo de tempo do 0 aos 15 segundos. Portanto, já falámos na variação do módulo da aceleração, na variação da intensidade da resultante das forças. Vamos concluir agora então como é que varia a intensidade da resistência do ar. Ora, então nós vimos que as forças que atuam no sistema é a força gravítica, o peso do sistema e a resistência do ar. Se nós sabemos que a resultante das forças ao longo deste intervalo diminui e sabemos que a intensidade do peso é sempre a mesma, porque a intensidade do peso depende da massa do sistema e depende da aceleração gravítica, e nem a massa nem a aceleração gravítica do sistema variam. Logo, a intensidade do peso, o comprimento do vetor peso é sempre o mesmo. Para que o vetor resultante destes dois diminua, significa que a intensidade da resistência do ar teve que aumentar ao longo deste intervalo de tempo. E realmente nós sabemos que a intensidade da resistência do ar é tanto maior quanto maior for a velocidade do sistema. E, portanto, com o aumento da velocidade do sistema, a intensidade da resistência do ar também foi aumentando. Então vamos lá justificar isto. Como a intensidade do peso do sistema não varia, visto que nem a massa nem a aceleração gravítica variam, vírgula. Como a intensidade da resultante das forças diminuiu, isto significa que a intensidade da resistência do ar aumentou no intervalo de tempo do 0 aos 15 segundos. Portanto, e se nós estivéssemos a analisar nos intervalo de tempo seguinte, portanto, a resistência do ar aumenta, até que iguala aqui ao peso e mantém-se constante. Neste instante de tempo, o paraquedista abre o paraquedas e a intensidade da resistência do ar aumenta novamente abruptamente, mas depois, como a velocidade diminui, a resistência do ar torna a diminuir até igualar o peso e atinge-se aqui neste instante a segunda velocidade terminal, que é quando o peso se torna a igualar, que é quando a resistência do ar torna a igualar o peso. Portanto, mas este já se atinge numa velocidade muito, muito menor, que já fica seguro para o paraquedista aterrar. Ora, vamos passar para 2. Admita
paraquedista dispunha de um sistema de comunicação que incluía um microfone de indução. Neste tipo de microfones é induzida uma força eletromotriz nos terminais de uma bobina que oscila imersa num campo magnético. O módulo da força eletromotriz induzida nas terminais da bobina não depende da intensidade do campo magnético em que a bobina está imersa. Falso, depende, porque nós sabemos que o módulo da força eletromotriz induzida nos terminais da bobina, de acordo com a lei de Faraday, é igual ao módulo do fluxo magnético, ao módulo da variação do fluxo magnético ao longo do tempo. E o fluxo magnético depende da intensidade do campo magnético, da área da espira das bobinas e depende do ângulo que faz com as linhas de campo magnético, do ângulo que o plano da espira da bobina faz com as linhas de campo magnético. Portanto, dizer que não depende, falso, depende. Não depende da área de cada espira da bobina. Falso, o fluxo magnético depende da área, logo a variação do fluxo magnético também vai depender da área, logo a força eletromotriz induzida também vai depender da área de cada espira. Será tanto maior quanto menor for o fluxo magnético através da bobina. Falso. Isto também é falso. Será tanto maior quanto maior for o número de espiras da bobina. Pois claro, porque isto é fluxo magnético para uma espira. Se nós quisermos obter o fluxo magnético em toda a bobina, multiplicamos pelo número de espiras, o que significa que quanto maior for o número de espiras da bobina, maior é o fluxo magnético, pode originar uma maior variação de fluxo magnético e, portanto, uma força eletromotriz induzida maior. Tinha que ser a opção D.